paz do nosso Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Como vocês estão? Espero que muito bem. Agora, eu quero te fazer uma pergunta que vai mexer contigo. Já parou para pensar por que o Oriente Médio está sempre em conflito? Parece que não passa um dia sem uma nova notícia sobre ataques, bombas e disputas. E especificamente, o que a Bíblia nos revela sobre essa inimizade entre Israel e seus inimigos, como Hamas, Hezbollah e Irã. Será que é só uma questão política, ou tem algo muito mais profundo por trás? Hoje vamos mergulhar nesse tema complexo e descobrir o que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre isso, e claro, como isso afeta a nossa vida hoje. Talvez você esteja se perguntando, mas por que eu, que vivo tão longe, deveria me importar com esses conflitos? A verdade é que o que está acontecendo lá tem tudo a ver com a história do povo de Deus, e como cristãos, isso também nos envolve de forma espiritual. Os problemas que eles enfrentam, de certa forma, espelham os nossos desafios diários. Quando a gente se sente cercado por inimigos, situações complicadas, ou quando parece que não tem saída, a Bíblia nos ensina como podemos lidar com isso. E é sobre isso que vamos falar. Mas antes eu preciso que você se inscreva no canal se ainda não fez isso. Eu prometo que você não vai se arrepender, porque hoje vamos entrar fundo no que realmente está por trás dessa tensão entre Israel e seus inimigos. E eu quero que você receba as próximas mensagens que podem impactar ainda mais a sua vida. Então vou te dar um segundinho para clicar aí no botão de inscrever e ativar o sininho. Pronto? Obrigado. Cada inscrição faz diferença, e juntos podemos espalhar mais e mais as palavras do Senhor. Voltando ao tema, o conflito no Oriente Médio é muito mais do que parece na superfície. Para entender essa inimizade histórica, precisamos voltar à Bíblia, porque tudo começa ali, com as promessas que Deus fez a Abraão sobre a terra de Israel. Mas também vemos nas Escrituras que essa terra seria constantemente disputada e cercada de inimigos. Desde a antiguidade, esse povo tem enfrentado adversidades, e os inimigos de Israel de hoje são, de certa forma, herdeiros espirituais dessa luta. A Bíblia nos fala de conflitos que não são só de carne e sangue, mas contra principados e potestades. E isso nos leva a refletir: como enfrentamos nossos próprios inimigos hoje? Imagine só, o povo de Israel, pequeno e cercado por nações muito maiores, mas sempre preservado. Agora pense na sua vida. Quantas vezes você se sentiu cercado, sem força, achando que não tinha como vencer? Se a gente parar para pensar, Deus nos mostra através dessas histórias que, assim como Ele guardou o povo de Israel, Ele também guarda você nas suas lutas diárias. A palavra nos garante que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Salmos 91:7. Não é poderoso pensar que, mesmo no meio da guerra, existe proteção divina para aqueles que confiam no Senhor? E essa inimizade entre Israel e seus vizinhos não é apenas uma questão de território ou de política. É uma batalha espiritual, que reflete as guerras que todos nós enfrentamos diariamente. Muitas vezes a gente se pergunta por que parece que tudo está contra nós, porque as coisas não dão certo. E a Bíblia nos responde que essas lutas são inevitáveis, mas a vitória é certa para aqueles que permanecem firmes na fé. Você já parou para pensar nas suas próprias batalhas? Talvez não sejam tão visíveis quanto os conflitos que vemos nas notícias, mas dentro do seu coração, no seu dia a dia, você também enfrenta guerras. Guerras contra o desânimo, contra o medo, contra a dúvida. E assim como Deus prometeu estar com Israel, Ele também prometeu estar com você em cada passo. Agora imagina a cena. Você está cercado, sem saber o que fazer, mas de repente você se lembra das promessas de Deus. A terra treme, os mares se agitam, tudo conforme Jesus já havia previsto. Mas você permanece firme porque sabe que Deus está contigo, assim como Ele esteve com Israel. Isso não ensina paz ao seu coração. Enquanto o mundo olha para o Oriente Médio e vê apenas caos, nós como cristãos podemos enxergar o cumprimento das profecias e a certeza de que Deus está no controle. A Bíblia nos dá pistas claras de que esses acontecimentos estão dentro de um plano maior, que vai além da política e das guerras. É sobre a salvação, sobre a vinda do reino de Deus. E você, como tem enfrentado suas próprias lutas? Você tem se lembrado das promessas de Deus? Ou tem deixado o medo e a ansiedade tomarem conta? Vamos continuar juntos nessa reflexão. O que eu vou te mostrar mais adiante pode transformar a forma como você encara os seus desafios.
Agora que já colocamos as cartas na mesa, vamos aprofundar na questão e ver como a situação no Oriente Médio não é apenas uma história antiga, mas sim uma realidade que ecoa nas nossas vidas hoje. Pense um pouco. Como você se sentiria se de repente a paz que você sempre conheceu fosse interrompida por conflitos constantes? Imagina ter que viver com medo, sem saber se o próximo dia será seguro. Essa é a vida do povo de Israel, que há milênios enfrenta ameaças que vão além da simples batalha física. Esses conflitos são muito mais profundos, e para nós, como cristãos, é essencial entender essa dinâmica. Ao olhar para o livro de Ezequiel, por exemplo, percebemos que as profecias sobre Israel não são apenas relatos do passado, mas advertências e promessas que reverberam até hoje. No capítulo 37, Ezequiel fala sobre o Vale de Ossos Secos, uma poderosa imagem de esperança e restauração. Essa passagem nos lembra que, mesmo em meio à devastação, Deus pode trazer vida onde parece haver apenas morte. E se você se sente como um desses ossos secos, sem esperança ou força para continuar, saiba que a mensagem de Ezequiel é para você também. Deus pode restaurar a sua vida, assim como Ele promete restaurar Israel. Vamos refletir sobre um exemplo contemporâneo. Recentemente vimos notícias sobre a vida de cristãos em situações de perseguição, como acontece em países onde a liberdade de culto é limitada. Eles enfrentam desafios que muitos de nós não conseguimos imaginar: perseguições, prisões, até mesmo a perda da vida. No entanto, muitos desses irmãos permanecem firmes na fé, confiantes de que assim como Deus esteve com Israel no passado, Ele está com eles no presente. E mais importante, essa fé inabalável não é em vão. Ela traz uma paz que o mundo não pode oferecer. Agora, quero que você imagine um momento em que se sentiu impotente, como se não houvesse saída. Às vezes essas experiências podem nos deixar paralisados, mas assim como a história de Israel, a nossa vida é repleta de batalhas que precisam ser enfrentadas com coragem. A Bíblia nos ensina que ao confiarmos em Deus, podemos nos levantar mesmo diante da adversidade. O apóstolo Paulo, em Romanos 8:31, pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é uma pergunta que devemos nos fazer todos os dias. Nesse cenário atual de incertezas, também somos chamados a ser agentes de paz, a refletir o amor de Cristo em um mundo que parece cada vez mais dividido. Em vez de nos rendermos ao medo ou à apatia, podemos buscar maneiras de agir e de nos conectar com aqueles que precisam de apoio, tanto em nossa comunidade quanto em lugares distantes. Um gesto simples, como uma oração ou uma palavra de encorajamento, pode fazer uma diferença significativa na vida de alguém que está passando por um momento difícil. Agora, olhemos para a generosidade. Em Atos 20:35 encontramos a famosa frase: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Isso não se aplica apenas a bens materiais, mas a todos os aspectos da vida. Quando doamos amor, tempo ou atenção, estamos semeando paz. Pense em como isso pode transformar relacionamentos e até mesmo comunidades inteiras. Imagine um lugar onde todos se preocupam genuinamente uns com os outros, onde a empatia reina. Isso não é só uma utopia, é uma possibilidade real, que começa com você e comigo. Na história recente, muitos cristãos têm se reunido em campanhas de oração e apoio a comunidades afetadas por conflitos. Eles não apenas pregam sobre o amor de Deus, mas agem em prol da paz, ajudando aqueles que estão sofrendo. Isso é viver o que a Bíblia ensina. Cada ato de bondade, cada oração feita, se soma e traz luz a um mundo que muitas vezes se sente escuro. Você já participou de algo assim? Se não, talvez essa seja a sua oportunidade de fazer a diferença. Um último ponto que quero abordar é a fé em meio à adversidade. Em Hebreus 11:1, lemos que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Quando olhamos para a história de Israel, vemos um povo que, mesmo diante de enormes desafios, manteve a fé. Eles acreditaram em promessas feitas por Deus, que sempre se mostraram verdadeiras ao longo do tempo. E o que isso nos ensina? Que, assim como eles, nós também devemos manter nossa fé firme, mesmo quando tudo parece desmoronar. Imagine que você está diante de um mar agitado, e não há como atravessar. É exatamente nesse momento que sua fé pode ser a ponte que você precisa. Ao confiar em Deus e nas promessas dele, podemos encontrar forças para seguir em frente. É um convite a olhar além das circunstâncias atuais e acreditar que há um propósito maior. Quero te deixar com uma pergunta que pode ressoar em sua mente. Você tem estado firme na sua fé,
mesmo quando os ventos da adversidade sopram fortes. Isso nos leva a um ponto crucial. Como estamos preparados para agir em nome da paz e da reconciliação? Agora que já estabelecemos as bases sobre como a Bíblia nos ensina a lidar com a inimizade e o perdão, é hora de refletir sobre como esses princípios podem ser aplicados em momentos de crise, tanto em nossas vidas pessoais quanto nas relações globais. Olhando para a situação de Israel e seus inimigos, podemos perceber que, em meio a conflitos, muitas vezes perdemos de vista o que realmente importa: a humanidade do outro. É fácil ver os opostos como monstros, mas eles também são pessoas, com histórias, sonhos e medos. Como poderíamos agir se nos lembrássemos disso? Vamos imaginar uma situação comum. Você e um amigo estão em desacordo sobre algo. As palavras vão se tornando mais afiadas e, de repente, a amizade parece à beira do fim. É nesse ponto que a escolha é sua. Você pode optar por alimentar a briga ou buscar o entendimento. A Bíblia nos convida a nos colocarmos no lugar do outro, a olharmos para a situação sob uma nova luz. Quando fazemos isso, algo poderoso acontece. A empatia se transforma em compreensão, e muitas vezes a amizade é restaurada. Para ilustrar isso, pense numa história que muitos de nós conhecemos, a parábola do bom samaritano. Aqui temos um homem que se vê diante de um homem ferido à beira do caminho. Em vez de ignorá-lo, como outros que passaram, ele escolhe ajudar, mesmo sabendo que a sua ajuda pode ser mal vista por outros. Ele não se importa com rótulos ou preconceitos. Ele vê uma pessoa que precisa. Esse é o tipo de atitude que pode transformar nosso mundo. Agora, voltemos a Israel e seus vizinhos. O que aconteceria se ambos os lados decidissem se ver como pessoas antes de inimigos? Imaginemos um cenário em que líderes de ambos os lados sentassem à mesa e, ao invés de discutirem suas diferenças, compartilhassem suas esperanças. Eu sonho com um futuro em que nossos filhos possam brincar juntos, diria um. E o outro responderia: e eu desejo que possamos viver em paz, sem medo. Pode parecer um ideal distante, mas é através dessas conversas que as mudanças começam. Então vamos trazer isso para nossas vidas. Onde você pode ser um agente de mudança? Se você se sente preso em um conflito, lembre-se que há sempre uma escolha. O perdão pode ser o primeiro passo, mesmo que pareça difícil. Cada ato de bondade e cada gesto de amor tem o poder de mudar não apenas o nosso coração, mas também o coração do outro. E antes que eu me esqueça, não podemos ignorar a importância da oração. Em momentos de crise, nossa conexão com Deus se torna vital. Ao orar por aqueles com quem temos desavenças, não apenas buscamos a paz externa, mas também transformamos nossos próprios corações. Lembre-se de que Jesus nos ensinou a orar até pelos nossos inimigos. Mateus 5:44. Isso pode parecer uma tarefa impossível, mas é nessa prática que encontramos libertação e um novo entendimento sobre a situação. Por fim, quero deixá-lo com uma última pergunta que pode fazer você refletir. Como você pode se tornar um facilitador de paz em sua comunidade? Pense em sua esfera de influência, nas pessoas ao seu redor. Às vezes, tudo o que precisamos é de alguém disposto a dar o primeiro passo, a quebrar o ciclo de mágoa e inimizade. Gostaria de orar por você. Feche os olhos e repita comigo. Senhor nosso Deus e Pai, que estás no céu, venho a Ti agora em busca de paz. Senhor, Tu conheces cada coração aqui, cada ferida e cada luta. Ajuda-nos a olhar para o nosso próximo com os olhos da compaixão, a enxergar além das nossas diferenças e a encontrar a unidade em Ti. Que possamos ser instrumentos da Tua paz, levando amor onde há ódio e perdão onde há ofensa. Em nome de Jesus, amém. Agora, refletindo sobre tudo o que discutimos, fica claro que a inimizade não é apenas uma questão geopolítica. Ela também ressoa em nossas vidas diárias. Como foi visto, a prática do perdão e a busca pela paz são essenciais, não apenas nas relações pessoais, mas também em contextos mais amplos. A Bíblia é um guia que nos ensina a importância da empatia e do amor, mesmo em face da adversidade. E aqui fica uma pergunta para você pensar. Como podemos aplicar esses ensinamentos em nossas vidas, especialmente quando confrontados com situações difíceis? Vamos levar essa reflexão para o dia a dia e, ao nos depararmos com desafios, lembrar que somos chamados a agir com amor e bondade. Afinal, a mudança começa em nós, e cada pequeno gesto conta. Agora, antes de encerrar, quero pedir que você interaja conosco. Compartilhe nos comentários como você tem lidado com conflitos em sua vida e que passos você está tomando em direção ao perdão e à paz.
Sua experiência pode inspirar outros. Chegamos ao final do nosso vídeo e é hora de reforçar algo muito importante. Se você foi tocado por essa mensagem e acredita que o amor e o perdão podem transformar vidas, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal Conselhos do Alto. Aqui, nós buscamos trazer ensinamentos bíblicos que fazem a diferença no nosso dia a dia. Deixe seu comentário. Compartilhe suas experiências e reflexões, porque sua opinião é muito valiosa para nós. E não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares que precisam ouvir essa mensagem. Juntos, podemos espalhar a paz e o amor de Cristo. Na tela final, você vai encontrar 2 vídeos que podem enriquecer ainda mais sua jornada. Escolha um deles e continue se aprofundando na palavra de Deus e na aplicação prática dos seus ensinamentos. Agradeço a você por estar aqui conosco hoje. Que Deus abençoe sua vida e que possamos continuar juntos nessa caminhada de fé. Amém.